Bom, olá a todos. Estou aqui nesse, nesse formato diferente, né? Um formato legal aqui de passar informação. Né? Meu nome é Alessandro Curso, para quem não me conhece. E a gente vai fazer esse formato novo, né? De um bate-papo, né? Sobre um tema muito sério. Né? Estamos aqui com colegas de renome nacional e até internacional. Estamos aqui com o Felipe Lotti, né? Do INCA. Vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. O Coutinho, Francisco Coutinho e o André Tigre, tá? Um tema muito interessante, que é terapia de reposição hormonal e câncer de próstata. Né? Terapia de reposição hormonal está muito na moda, né, Coutinho? A gente, inclusive, tem não médicos aí, médicos de internet que falam um bando né, de informações ali sem muito critério, né? E quando a gente tem esse tema ligado ao câncer de próstata, eu acho que é mais importante ainda, né? Então eu queria até começar a perguntar para você, o Coutinho, em relação à terapia de reposição hormonal, é, aonde que você viu, né? Eu acho que desde os estudos de Huggins em 1941, né? O que você tem visto, principalmente nos dias de hoje, em relação à quantidade de pessoas que têm feito essa reposição hormonal sem critério, né? Sem dosar uma dosagem laboratorial adequada e sem saber fazer a reposição adequada. O que você pode falar antes da gente chegar propriamente dito na parte do câncer de próstata, falando em reposição hormonal? Muito bem, bom dia a todos. Desculpe a minha voz aí que estou me recuperando de uma gripe. Queria parabenizar a sociedade por esse evento e por esse modelo de podcast, de esse bate-papo informal. E eu, como hoje coordeno o departamento de andrologia, de medicina sexual, achei muito interessante estar junto de um evento de oncologia, porque são duas questões que andam muito juntas, né? Uma não anda sem a outra. Em relação a esse tema de testosterona e câncer de próstata, acho que é um tema muito conveniente, porque nós estamos vivenciando uma população que está se tornando madura, né? Uma população onde a incidência tanto das disfunções sexuais, o hipogonadismo, ela ocorre, como também do câncer de próstata. E, ao mesmo tempo, a gente tá vendo um uso indiscriminado de testosterona, como se ela fosse o elixir da juventude, como se ela fosse o problema de todos os males, né? Então, acho que esse é um problema sério que nós estamos vendo, principalmente por profissionais não especializados na área, e que mais cedo ou mais tarde vai estourar essa bomba em algum lugar, ou com efeitos cardiovasculares, ou pacientes que não vão ser diagnosticados corretamente, vai ser o uso errado e abusivo da testosterona. Eu acho assim que eu sou de uma geração que o câncer de próstata e testosterona, nossa, ela era algo assustador. Você pensar em terapia de reposição de testosterona, você ficava meio que extremamente preocupado, como se aquilo fosse induzir o câncer de próstata, né? E acho que assim, a gente vem evoluindo, vendo a maior segurança da testosterona, e acho que é por isso que a gente está aqui batendo esse papo e vendo o que os trabalhos vêm mostrando e como é que tem mudado essa dinâmica, né? Acho que os estudos do Huggins e do Hodges, que fazem 80 anos, né? Eles foram marcantes, principalmente para o câncer de próstata metastático, mas tem muito ainda que a gente conhecer em relação à testosterona e a sua relação com o câncer. Agora eu já vou rebater aqui pro Lotte. Lógico, assim, dia a dia de consultório, né? Você tem aquele paciente que você está fazendo a reposição hormonal, paciente hipogonádico, né? Tem indicação de fazer, e de repente você encontra um câncer de próstata nele. Começa a aumentar o PSA e encontra o câncer de próstata nele. Cara, é fatal isso. O paciente vem te perguntar, pô, doutor, mas não foi aquela reposição hormonal que a gente fez que pode ter causado esse câncer de próstata? Como é que você lida com esse paciente? É o paciente do dia a dia, né? Agora que está tendo muita reposição, é o endócrino que faz, é o clínico que faz, é o geriatra que faz. Como é que você lida com esse paciente e como é que você faz essa reposição no dia a dia também? Fala pra gente um pouquinho. Então, tudo que o Francisco acabou de falar
a mais pura verdade do problema que a gente vem enfrentando hoje em dia. E como ele falou, os trabalhos originais do Hughes e Rhodes na década de 40, em que foi visto que os pacientes com câncer de próstata metastático respondiam melhor quando tinham seus hormônios masculinos castrados. Então, de lá para cá, a gente vem usando esse tipo de tratamento até hoje, né, até os dias de hoje. Só que teve um paciente do estudo dele que evoluiu o câncer de próstata quando foi reposto depois do tratamento inicial. Quer dizer, que apresentou câncer de próstata após o tratamento de reposição do hormônio. E aí ficou esse estigma de que a reposição de testosterona aceleraria a evolução do câncer de próstata. Só que a gente também tem, por outro lado, um modelo de saturação dos receptores. A gente não tem tantos receptores de testosterona assim no organismo masculino, e geralmente eles já estão saturados pela testosterona que está circulante. Existe uma outra teoria de que também os eunucos, né, aqueles pacientes que nunca produziram testosterona, não desenvolveriam jamais o câncer de próstata. Mas é uma teoria, ninguém tem experiência com eunuco em número suficiente para falar que isso realmente não vai acontecer ao longo do tempo. E o que a gente vê nos ensaios clínicos randomizados de reposição de testosterona é que é uma curva em U. Os pacientes que têm uma baixa taxa de testosterona circulante, eles podem evoluir até pior o câncer de próstata do que aqueles pacientes que estão nos níveis normais. E lógico, os pacientes que estão em doses suprafisiológicas, eles podem ter uma evolução um pouquinho mais adversa também. Então, o ideal é que você esteja na faixa boa de circulação de testosterona, dentro daquele limite. Os laboratórios falam que o limite normal é a partir de 300, mas a gente sabe que entre 300 e 1.900 por aí é um valor considerado fisiológico para o paciente, né? Então a gente não tem problema de manter esse paciente com essa faixa de hormônio. A gente não vai pegar, senão a gente pegaria todo paciente com câncer de próstata, operaria ou faria radioterapia e aproveitaria e castrava também esse paciente, né? Então se o paciente é hipogonádico, como você perguntou, e se a gente bota ele eugonádico, com níveis normais de testosterona, mesmo que ele tenha câncer de próstata, teoricamente ele pode manter. Teria que ter um controle bem de perto, né, do PSA para ver se não vai evoluir de forma muito rápida. A gente tem que, de repente, reduzir um pouquinho isso. Mas, teoricamente, ele está com os receptores saturados, com níveis fisiológicos agora com a reposição, e a gente não precisaria suspender essa reposição por conta disso. É frequente também os pacientes que têm a próstata tratada mais em loco, seja por radioterapia ou por alguma terapia focal, e aí esse paciente precisa de uma reposição por algum motivo, a gente faz essa reposição, mas o paciente tem que estar ciente. O teu PSA vai subir, mas vai subir porque estava com baixa testosterona e agora vai estar com nível normal de testosterona, não necessariamente é uma progressão do câncer. Então são todas conversas no dia a dia, no consultório, e que um acompanhamento frequente, né? A gente pode até depois falar mais sobre como seria o segmento desse paciente, não sei se você quer que eu fale isso agora, mas é importante esse acompanhamento frequente no consultório e essa conversa no dia a dia. Perfeito. Eu vou agora bater a bola aqui para o Tigre. Eu queria fazer uma pergunta para você, Lote. Dentro desse cenário, né, que o Alessandro comentou, que há um questionamento, os pacientes hoje têm acesso à informação, nem sempre informação de qualidade. E a gente tem o dever, além de tratar o paciente, de orientá-lo. Com relação ao paciente que precisou era hipogonádico, fez o tratamento completamente correto, mas que eventualmente vai apresentar uma elevação sustentada do PSA apenas. Existe algum parâmetro que você já determine na tua prática clínica para interromper a terapia de reposição apenas pela elevação do PSA, ou você necessariamente vai precisar de outros exames antes de pedir para o paciente suspender? Por exemplo, você vai pedir um exame de imagem, uma ressonância multiparamétrica, você se baseia em mais algum dado, ou você, quando percebe que o PSA tem uma elevação sustentada, você fala para ele, olha, no seu caso vai ser melhor a gente interromper por algum tempo. E caso essa seja a sua conduta, como você conduz essa interrupção? Boa pergunta. Eu tenho alguns pacientes no consultório que fazem reposição de testosterona não por conta de serem hipogonádicos, não foram prescritos por mim, outros colegas, ou nem sei se é colega médico ou não, que prescreveu para ele, e ele chega no consultório alarmado porque o PSA começou a subir. Sim. Então a primeira coisa que eu falo, teoricamente,
se você está com doses muito suprafisiológicas, né, são pessoas muito fortes, que com certeza estão com dose suprafisiológica, quando a gente vai dosar no sangue, está realmente com dose suprafisiológica, a tendência é do PSA subir realmente. Agora, se você quiser manter isso, que eu não recomendo, não tem essa necessidade suprafisiológica pelo Conselho Federal de Medicina, você teria que fazer todo um esquema como se fosse um preventivo de câncer de próstata, para a gente poder ver se está seguro ou não você manter esses níveis de testosterona suprafisiológica. Então seria a ressonância multiparamétrica da próstata, toque retal, né, para avaliar e vendo com essa velocidade se ela vai continuar sendo evoluindo, como você falou. Essa é a preocupação maior, né? Se teve algumas evoluções e depois faz uma estabilização depois do início da terapia, teoricamente foi por conta da terapia e não está desenvolvendo um câncer incipiente. Mas se continuar evoluindo ou se tiver alguma alteração sugestiva na ressonância, aí a orientação é para que interrompa esse tipo de reposição suprafisiológica e investigue se tem câncer ou não, para poder saber se vai poder manter ou não, entendeu? Agora, quando você perguntou da retirada, né? A retirada de hormônio é sempre uma coisa complicada, porque você altera o feedback fisiológico, né, entre hipotálamo, a hipófise e as gônadas. Está inibido o eixo, né? Exato, então você tem que, teoricamente, não fazer uma retirada abrupta, mas um tipo de desmame para ver se esse paciente vai se readequando a níveis menores de testosterona e consegue se manter ali. Esse problema que não é reposição de testosterona, é suplementação de testosterona, jogando o sarrafo para cima. Para cima. E esse é o grande problema. O camarada está acostumado com uma testosterona de 1.500, 2.000, alguns vão mais a 3, 4.000, fazendo reposições, fazendo suplementação semanal. E você tirar esse indivíduo dessa sensação de bem-estar que ele tem, isso não significa que ela seja salutar, mas ele tem, é muito difícil. Acho que a grande questão é essa. Em relação à teoria de saturação do Morgenthaler, eu acho que assim, ela é muito interessante, ela tem um racional muito bom. Mas ao mesmo tempo, às vezes, eu acho ela um pouco simplista, tá entendendo? Ou seja, se você seguir pelos modelos de saturação, então tá liberado. Vamos fazer. Pode fazer à vontade. Pode fazer à vontade. Um pouco perigosa essa visão. É um pouco perigosa. Eu sempre falo assim, você ser corajoso com o que não é seu é complicado, né? Corajoso é o piloto de Fórmula 1 que ele arrisca a sua própria vida, né? Você arriscar a vida do próximo é complicado. Eu acho que são temas ainda que carecem de mais estudos, de maior ideia do que realmente pode acontecer. Até porque o tumor de próstata é extremamente variável, né? A gente ainda tem essa questão de saber quem é o paciente que vai evoluir sem nada e quem é o paciente que de uma hora para outra vai ter uma evolução extremamente desfavorável. Eu gosto dessa teoria, eu como andrologista gosto dessa reposição, mas eu fico um pouco preocupado para que os maus prescritores não a utilizem, entendendo como algo, como fosse uma verdade absoluta. Exato. De que ele não vai ter nenhum... Só eu acho que o mais importante também, o Coutinho, que é importante a gente frisar isso, que a reposição extra, né, a suplementação extra, como você mesmo falou, eu acho mais associado ainda do que com câncer de próstata com eventos cardiovasculares, né? Eu tive um podcast agora com um cardiologista amigo meu, Leonardo Luna, que é um metodologista, um cara craque demais, e ele estava falando isso, Alessandro, o problema é realmente a suplementação, os efeitos cardiovasculares. Que você tem um maior risco de trombose, você tem um maior risco de hipertrofia de ventrículo, com arritmia, insuficiência cardíaca. Inclusive, a gente teve até um colega aqui que faleceu recentemente. Eu não sei se ele estava fazendo uma suplementação extra, mas fazia, colega ortopedista, que pode acontecer, né? E ele teve um evento fatal, né? Perdão. Pode falar. Não, é importante que essa suplementação, como você falou, bloqueia o eixo. E esse bloqueio, ou seja, ele pode ser irreversível. E depender de suplementação a vida inteira. Então você pode fazer esses programas de recuperação, pós-ciclo que eles fazem, com clomifeno. Eu ia perguntar sobre o clomifeno. Então, mas nem necessariamente você vai ter, dependendo do tempo que o indivíduo fica com o eixo bloqueado, com atrofia testicular, ele não recupera, né? E muitos
desconhecem. Eu vejo o paciente falando assim, eu venho aqui para engravidar, meu espermograma é ruim e eu tomo Durateston. Eu falo, ué, mas Isso você não sabia que isso aí é exatamente o primeiro passo que ia fazer antes de hipertrofiar o seu músculo era bloquear o seu hormônio e você parar de produzir? Então isso a gente tem que ter um cuidado, né? Todo paciente, né? Não é exatamente o tema, a gente ia falar de oncologia, mas eu acho que é uma das preocupações principais quando é necessário fazer reposição de testosterona, ou quando a gente pega esses pacientes que fazem suplementação prescritos por outras pessoas que às vezes nem são colegas médicos ou que são médicos integrativos, é acenar para o paciente com esses possíveis riscos, não possível de uma inibição gerar uma infertilidade que a gente não sabe se é reversível, né, Coutinho? Eu ia perguntar para você, né, fugindo um pouco do tema da neoplasia, como é que você lida, como é que você introduz o clomifeno, se você acha uma opção no paciente que está levando o PSA, mesmo sem ter ainda uma sinalização sugestiva de neoplasia, se você interrompe a reposição, no da reposição, você está vendo a ascensão do PSA de uma forma sustentada, mas o paciente não quer deixar de ter esse estímulo. Você retira ou vai retirando a reposição e passa para o clomifeno ou não? Bom, eu acho o seguinte, não passa, como o Felipe falou, quando você começa a aumentar o nível de testosterona, você vai ter uma elevação pequena do PSA, e essa elevação ela não se sustenta em condições normais, ou ela estabiliza ou ela cai. Então você não tem uma elevação progressiva. Se você tem uma elevação progressiva e que faça você ter dúvidas se aquele indivíduo se você está alimentando, se a testosterona de alguma maneira está alimentando um câncer incipiente que não foi diagnosticado, entanto, tanto faz a via. Porque no momento que eu uso o clomifeno, eu estou levando a testosterona, mesmo que ela não seja exógena. De forma eu estou fazendo uma reposição endógena, eu estou estimulando o testículo a produzir. Então, ou seja, a testosterona vai subir do mesmo jeito. Então, você vai ter que ter esse ponto de equilíbrio e talvez, como falou aqui o Felipe, aumentar a investigação para que esse indivíduo realmente você fique seguro, se for o caso de aumentar o testosterona. E o principal, que aí a gente entra em outro tema, né? A sintomatologia do homem hipogonádico, ela é complexa. Porque você está envolvendo uma série de fatores que são sexuais, como a disfunção erétil, libido, redução de libido, mas você tem outros fatores, fadiga, alterações do sono, depressão, redução da densidade mineral óssea, sarcopenia. Exatamente, mas que se confundem com outras doenças. Então, às vezes o paciente fala assim, doutor... por conta da própria idade. Exatamente. Ele fala, eu quero repor testosterona. Aí eu falo, por quê? Eu faço muito a reabilitação peniana pós-prostatectomia. Então o paciente vem para mim e fala assim, não, eu quero repor testosterona porque minha testosterona está baixa. Mas por que você quer repor? Você faz esporte? Faço. Você tem libido, tem desejo? Tenho. E qual é o seu problema? Eu não tenho ereção. Eu falei, então a gente não mexe na sua testosterona. A gente mexe na sua ereção. Porque você não necessariamente tem isso. Então, isso é muito importante para você, às vezes, não expor o paciente a um risco desnecessário quando a demanda dele não necessariamente é a falta de testosterona e sim uma disfunção erétil por uma outra causa. Inclusive, Coutinho, é ótimo você ter puxado esse tema, porque assim, na literatura médica, a documentação é que menos de 10%, entre 5% e 10% dos pacientes que vão ter queixa de disfunção erétil vão ter alguma alteração hormonal. Então é uma minoria. E, no entanto, os nossos pacientes nos procuram muitas vezes querendo uma reposição de testosterona porque sentem um leve empobrecimento da qualidade da rigidez peniana, mesmo a gente explicando que existem outros fatores, processo de envelhecimento, hipertensão arterial não adequadamente tratada, resistência insulínica, síndrome metabólica. Então, assim, eu acho muito importante, Coutinho, você ter chamado a atenção para isso. Eu queria fazer uma pergunta agora, Lotte, você que dia a dia a gente opera muito esses casos em relação à reposição hormonal e câncer de próstata. Você operou aquele paciente, né, um ISUP-2, ficou bem, o paciente ficou ótimo ali, mas só que ele começou a aumentar, começou a cair a testosterona
e já estava ruim, né? Já estava hipogonádico, e esse paciente já tem ali entre 6 meses a 1 ano de controle de PSA. E aí você tem que repor ele, a testosterona, quanto tempo você aguarda, se você faz a reposição nesse paciente, um paciente de baixo risco, e de moderado, eu vou te perguntar depois, se você faz a reposição, quanto tempo depois e que tipo de aplicação você faz, né? Que tipo de via intradérmica, 3 em 3 meses, 2 em 2 semanas, ou eventualmente até pallet. Como é que você orienta essa reposição? Então, a gente não tem essa resposta mágica para essas várias perguntas que você acabou de fazer. E voltando ao tema que já foi discutido aqui, sobre como esse paciente frequentemente nos procura no consultório depois de ter sido tratado do câncer de próstata, porque ele já era hipogonádico antes, ou ele é hipogonádico agora, ou ele tem problema de ereção, como foi falado pelo Tigre também, e ele bota esse problema de ereção na conta de uma baixa testosterona que na maioria das vezes nem tem. Então, tudo isso tem que ser investigado no consultório. A gente tem ensaio clínico randomizado recente, só que de reposição de testosterona em pacientes já tratados por câncer de próstata, mas a gente só tem de risco baixo ou intermediário. Então o FDA só aprovou esse ensaio clínico randomizado para ISUP 1 e 2. Então a gente não vai ter esse dado para doenças mais agressivas. Então a gente vai pelos prognósticos do ISUP, a gente tem que o paciente ISUP 1, que ele foi operado, 90% vai estar curado 10 anos após a cirurgia. O ISUP 2, se for um 3+4, uns 70% vai estar curado 10 anos após a cirurgia. O ISUP 3, que é o 4+3, só 50% vai estar curado até 10 anos depois da cirurgia. Então esse paciente já tem essas chances de recidivar naturalmente. E aí voltando àquela teoria de supersaturação dos receptores, esse ensaio clínico randomizado de reposição de testosterona pós-tratamento primário da doença mostra essa curva em U que eu falei no início. Então, se o paciente é hipogonádico, teoricamente você pode repor e torná-lo eugonádico com uma certa segurança. Isso o ensaio clínico randomizado mostra, mas mostrou numa população de risco baixo ou intermediário. A gente não tem essa resposta específica para doença de alto risco. E aí, quando vai fazer essa reposição? 6 meses após o tratamento, o PSA está zerado, já pode repor? 1 ano, 2 anos? A gente sabe que na literatura, se a doença não volta nos primeiros 2 anos, é mais difícil, bem mais difícil de voltar depois. E dificilmente ela volta muito cedo. Se o PSA zerou e o paciente está nesse risco baixo ou intermediário, eu acho que a partir de 6 meses tem uma certa segurança de você fazer a reposição. Um paciente talvez de alto risco, eu peguei um agora que foi uma teleconsulta de um paciente até de Santa Catarina, e que ele tinha um Gleason 8 operado, na peça cirúrgica veio o Gleason 8, uma cirurgia feita em 2022, ou seja, tem 3 anos. E na teleconsulta você vê os sintomas, né, realmente aquele paciente, você olha para ele, parece que ele só de olhar para ele, realmente parece que ele tem a testosterona baixa. E aí realmente tinha no exame laboratorial bem baixa, estava 189, uma coisa assim. Enfim, 3 anos depois da cirurgia eu falei, não temos dados na literatura que 100% de certeza que não vai dar problema, mas eu acho que é relativamente seguro da gente PSA começar a repor. O né? PSA está zerado, menor do que 0,008 há 3 anos. Então, é um caso que você consegue repor. E a via de reposição, a gente classicamente tem o gel, tem os pallets, né, intradérmicos, e tem a reposição intramuscular. Eu não tenho experiência com o intradérmico. Eu faço o gel ou eu faço a intramuscular. A minha prática diária, quando está muito baixa a testosterona, eu já começo direto com o intramuscular, que eu não vejo que o gel vai fazer um efeito tão rápido para o paciente melhorar dessa forma. Mas é basicamente isso. Deixa eu dar uma opinião aqui também a respeito. Você falou algumas coisas muito interessantes, né? A gente não tem uma segurança de dizer qual é o tempo. Os guidelines todos não definem nem tempo. Teoricamente, após 1 ano, se o indivíduo está curado em termos de oncológicos, curados é uma palavra extremamente difícil. Por isso que eu acho que é importante individualizar o paciente. Primeiro ver qual a real necessidade. O cara está indisposto, porque assim, valores muito baixos de testosterona vão realmente diminuir a disposição física do indivíduo. Mas eu vejo indivíduos castrados que estão em uso de terapia hormonal, castrados quimicamente, e que fazem esporte,
que tem libido, que tem desejo. Então, eu acho que é muito importante se individualizar. Que tem até ereção é mais difícil, mas eu sempre procuro. Porque a questão do libido, então, é mais frequente ainda, que o paciente, às vezes, sai do seu convívio normal do dia a dia, daquela carga de estresse, aí vai para pra serra, um vinho, e mesmo castrado com um medicamento, ele volta a ter desejo sexual. Pra gente ver que libido não é só hormônio, não né? é psicogênica O cara fala é um ambiente. eu tô libido, mas tá bom. Qual é o seu relacionamento com a sua parceria? Se tem uma parceria nova, não tem parceria nova? Você tem segurança na tua atividade sexual? Um homem que não tem segurança na sua... Ansiedade de desempenho. Tem essa desempenho, ele vai ter uma redução de libido. Então, a libido, eu acho que ela tá muito mais na cabeça do que realmente nos níveis hormonais. E assim, eu considero sempre que quando eu posso, eu sei que a terapia intramuscular é a que vai te dar uma resposta mais rápida. Mas primeiro, sim, a intramuscular de uso prolongado, como o Desilato, né? Ele seria talvez melhor para evitar esse pico de testosterona. É isso. Eu até eu gosto da injetável quando o paciente está muito sintomático, mas para mim é muito sedutor eu estimular o testículo dele com um Sermos, com um clomifeno e uso do creme. Então, porque o creme eu posso parar a qualquer momento. Então eu paro em 2, 3 dias, os níveis dele vão voltar ao que era. Então acho que eu tenho nesse tipo de paciente. E o principal, dividir com ele, e eu acho que é muito prudente, hoje nos dias de hoje, com problemas jurídicos, ter um consentimento informado de que não existe evidência científica de segurança de terapia de reposição, muito embora os exames mostrem. E falando nisso, existem estudos mostrando segmentos de homens hipogonádicos tratados tendo menos recidiva de câncer do que indivíduos eugonádicos, né? Ou seja, como se a terapia de reposição, não suplementação, reposição de testosterona, seria um efeito protetor. Eu acho que a gente ainda pode... Aquela curva que eu falei, o hipogonádico ele evolui pior. Isso é importante, o Lotti já falou isso, e eu acho que todos aqui já viram isso. Eu tenho pacientes hipogonádicos com câncer de próstata com comportamento tumoral mais agressivo até do que os que são eugonádicos, ou até que tem testosterona levemente aumentado. É importante dizer isso porque eu acho que de uma forma racional, as pessoas que estão nos ouvindo podem interpretar que a carência da testosterona tem um efeito protetor sempre para a questão da neoplasia. Isto não é verdade. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? O paciente eugonádico, o paciente que tem uma produção de testosterona natural, dentro desse trilho da normalidade, é o melhor cenário. E o paciente que faz a terapia de suplementação, né, que muitas vezes não é com um colega urologista nem endocrinologista, ele tem que ficar muito atento, porque essas complicações que não são apenas as neoplasias, mas o paciente faz policitemia, né, aumenta os glóbulos vermelhos, fica com um estado de hipercoagulabilidade, aumenta riscos que muitas vezes não são conversados com o paciente, né? Então, eu acho bastante importante esse aspecto que o Lotti chamou a atenção. E eu queria fazer uma pergunta, só para não perder esse momento, para o Coutinho, que tem muita experiência, com relação ao uso do creme ou do gel diário. Você tem, quando você não... Primeira coisa, qual a importância que você dá para uma orientação que a gente costuma fazer de que esse creme ou esse gel deve ser feito pela manhã, que normalmente é o pico circadiano da produção de testosterona? Eu queria que você comentasse. E o segundo comentário que eu queria que você fizesse, quando a resposta não vem na velocidade, na intensidade que você percebe, né, quando você usa o creme ou o gel, você aumenta a dose? Como é que você faz esse aumento de dose? É óbvio que o inverso é até mais fácil, como você citou. Eu não tenho como retirar um Desilato que eu injetei, então se o paciente tem uma elevação do PSA, se eu fico preocupado, eu vou ter que esperar.
No paciente que você está fazendo a reposição diária, qual é a sua expectativa com relação a essa modulação do... Bom, antes de entrar para poder só falar, acho que você falou muito bem, cada vez mais os estudos mostram que o homem hipogonádico desenvolve cânceres mais agressivos, tem maior recidiva. Então, realmente, e se a gente for ver a evolução natural do homem que no decorrer da idade vai envelhecendo e diminuindo testosterona e, ao mesmo tempo, vai aumentando as chances de câncer de próstata. Talvez o câncer de próstata não esteja relacionado a níveis de testosterona, mas desregulamento, uma falta de uma boa regulagem, alguma mudança de níveis de testosterona e alguma coisa nesse sentido, e não em níveis elevados. Como eu vou modular o paciente? É o que eu falo, é individualizado. Eu vou analisar, por que esse indivíduo não está subindo com os seus níveis de testosterona? Será que ele tem um hipogonadismo metabólico, que é algo que a gente está vendo isso com muita frequência? Não adianta eu tratar a testosterona, se aquele cara é inflamado. Ele não produz testosterona, não porque o testículo dele está danificado, é porque ele está inflamado e ele acaba tendo pouco estímulo. Então ele é diabético, ele é dislipidêmico, ele tem uma síndrome metabólica. Então eu tenho em paralelo encaminhar esse cara para um acompanhamento clínico, para melhorar ele clinicamente, aumentar a atividade física. Então, às vezes, são fatores que não estão aumentando, não por dose, mas porque ele não está tendo os estímulos necessários com isso. Desculpa, só te interromper, Coutinho, que ele vai acabar respondendo a pergunta do Tigre logo em seguida, mas tanto é verdade isso que você acabou de falar, que existem trabalhos na literatura sobre pacientes que estão em vigilância ativa de câncer de próstata. E para esse paciente ter um papel mais ativo no controle da sua doença, né, que teoricamente não está fazendo nada, foi feito um estudo que esses pacientes fazendo o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, que sabidamente é algo que, uma medida comportamental de exercício físico que aumenta naturalmente a testosterona, esses pacientes começaram a ter queda de PSA. Ou seja, daí a importância do paciente hipogonádico, como ele evolui pior, teoricamente, do que o paciente eugonádico, né? Muito boa colocação. Então, assim, só concluindo, eu acho que você vai modificando e modulando. Se esse indivíduo está muito sintomático, eu vou sair do creme e vou para terapia injetável, eu posso aumentar a dosagem de creme, eu posso mudar o estilo, se eu faço ele manipulado, eu posso fazer ele da indústria e vice-versa, porque dá uma variação de resposta do paciente. Se ele está usando de maneira adequada, isso é uma coisa importante. Então, assim, não tem É importante o horário, como eu te O perguntei? horário é importante por causa do ciclo, né? Você tem e também pela facilidade, né? O grande problema da terapia hormonal tópica é você passar para sua parceria num casal heteronormativo, você passar ou para criança mulher, também, né? ou para uma criança. Então é uma maneira que você passa em 5 horas mais ou menos ali, você já absorveu o que tinha que vai para o trabalho, sai de casa, vai para o trabalho. Sai para o trabalho. Melhor Então, do que passar e deitar na cama com a parceira para dormir e fica se passando. esfregar ali. Parece que a gente tem 5 minutos agora. Eu queria fazer uma pergunta até para todos, né, que estão aí, que até você já citou a vigilância ativa. Eu tive um paciente até umas 2 semanas atrás no consultório, um paciente de 56, 57 anos, com uma esposa mais nova e tal, que foi diagnosticado com ISUP1, e eu estou observando ele, acompanhando ele, só que ele tem uma baixa de testosterona, né? Esse paciente de vigilância ativa, né, como você mesmo falou, estimula, né, até eu acho que o Klotz, eu acho que estimula, numa das recomendações dele é realmente estimular o paciente a fazer muito exercício físico. Como é que você faz, o Lote, né, todos da mesa, todos daqui do podcast, como é que vocês fazem essa reposição? Tem um cuidado maior? Orienta o paciente de alguma maneira para fazer essa reposição no paciente de vigilância ativa? Como foi falado aqui, né, tem que tomar cuidado, né, tá sempre pisando em ovos nesse tema aí. A importância do consentimento informado nesse aspecto acho que é mais importante ainda, que o paciente tem um câncer que não está sendo tratado e você está pensando em repor a testosterona. Mas teoricamente, pela literatura, inclusive ensaio clínico randomizado de paciente de baixo risco intermediário, você estaria relativamente seguro de fazer essa reposição, desde que esse paciente fique em níveis de eugonadismo e não atinja doses suprafisiológicas. Como você falou, que teve esse colega que faleceu, que talvez estivesse fazendo suplementação excessiva de testosterona, a gente não tem nesse ensaio clínico randomizado, com N grande de pacientes,
nenhum efeito cardiovascular adverso, por exemplo, de hipercoagulabilidade, aumento de risco de trombose, etc. No paciente estava repondo e estava em níveis normais de testosterona. Então, daí a importância de manter os níveis normais, dentro daquela faixa que é até grande, né, de 300 a 1000, Bem grande. para não ficar suprafisiológico e você ter uns problemas decorrentes dessa reposição acima do normal. Inclusive o Morgenthaler, que é um defensor da teoria de saturação, ele tem alguns trabalhos de reposição hormonal em vigilância ativa, com bons resultados. Agora, é aquele negócio, Coragem. é um N pequeno, tá entendendo? E tem que estar muito bem alinhado com o paciente a expectativa, porque a gente sabe ainda muito pouco sobre essa evolução natural da doença. E cada vez mais a gente vai lidar exatamente com esse paciente. O Alessandro falou agora, eu tenho mais de um paciente que chega a mim ou já em vigilância ativa, ou pacientes que eu tenho uma convicção de que estão no processo do diagnóstico e já vinham fazendo a terapia de reposição, às vezes de forma correta, e aí avaliar o quanto que essa terapia de reposição hormonal correta, que coloca ele eugonádico, isso pode estar contribuindo ou não. Assim, esse aspecto que o Coutinho está frisando, né, de você individualizar o tratamento, ter um diálogo franco, aberto com o paciente, o que a gente chama de shared decision, né, porque não há ainda tantos artigos científicos claros, essas convicções ainda não estão tão firmes, nem para um lado nem para o outro. O que a gente tem de firmeza também, isso que foi falado, é estimular o paciente a ter um estilo de vida mais adequado, diminuir. Eu acho que todo médico, todo urologista agora eu tenho pelo menos uma fita métrica na minha mesa, então essa gordura visceral, gordura central, né, a gente sabe que essa gordura produz aromatase que vai transformar a testosterona em estrona, estradiol. Isso acaba jogando contra o paciente e muitas vezes a gente não é só dar testosterona para ele. Alguma pergunta mais, algum comentário mais? Acho que a Não, gente só já para finalizar, acho que essa importância que o Chico falou agora da individualização. Por exemplo, sobre a vigilância ativa e reposição. De que forma está sendo feita essa vigilância? O paciente é ISUP-1, certeza absoluta a gente nunca vai ter, mas tem um grau de maior confiança. Ele tinha uma ressonância que não mostra lesão de Pirrades, ele tem uma densidade de PSA baixa, ou ele fez uma biópsia sextante, tirou 12 fragmentos, aleatório, só baseado em ultrassom, não tem ressonância, e tem lá um Gleason 8 escondido que não foi detectado, e você vai estar vigiando esse paciente e repondo testosterona. Então você tem que ter um grau cada vez mais de se cercar de maiores cuidados para você poder fazer as coisas de maneira mais correta. Eu acho que definir só que a reposição de testosterona no paciente de baixo grau e teoricamente curado, acho que a literatura médica está nos dando muito mais confiança e conforto para você melhorar a qualidade de vida desse paciente. Eu acho que é um fator que a gente tem que ficar preocupado e não só prolongar a vida, mas melhorar a qualidade de vida desse paciente que nos procura. Com certeza. Eu acho que é isso, foi muito bom. Primeiro podcast aqui do UroOnco, acho que foi um sucesso, pessoal, obrigado, valeu mesmo. E é isso aí, pessoal, vamos curtir esse congresso aí que tá muito legal. Valeu. Parabéns. Parabéns.